Glória a Deus, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Sou eu, ministro Geraldo, ministro da Palavra de Deus. Estou aqui hoje, nesse dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano de 2026. Eu me encontro no alto do monte, apresentando a minha vida, consagrando a minha vida, consagrando o ministério, para que possamos, irmãos, estar firmes nesse ano, para que nós não venhamos inclinar nem para a esquerda e nem para a direita, que nós venhamos olhar somente para o Senhor, que é o consumador da nossa fé. Então nós temos que estar fortalecidos na graça de Deus, como o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, que muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para você não estar dando ouvidos a espíritos enganadores e acabar sendo, meus irmãos, destituído da graça de Deus, perdendo a salvação, porque muitos dizem que não perde, mas se você não cuidar dela, você vai perder. Se você dá lugar à carne, dá lugar às coisas erradas, você vai perder sim a salvação. Então nós queremos ajudar você, nesse ano de 2026, a ser pessoas fortes, porque para te atrapalhar tem muitos. Para atrapalhar a sua fé, tem muitos. Para esfriar a sua fé, tem muitos. Para poder querer, meu irmão, minha irmã, ser doutor da sua vida, tem muitos. Mas ensinar você a olhar somente para o Senhor e Salvador Jesus, são poucos. São poucas as pessoas que levam você a refletir na palavra. Muitas são as pessoas que preocupam com teologia, que são entendimento humano, aquilo que um e outro entende. Mas quando nós levamos você na palavra, sobre a palavra de Deus, aí vem o entendimento espiritual. Meu irmão, minha irmã, o entendimento espiritual é completamente diferente. A palavra de Deus é bem clara em dizer: as coisas espirituais discernem espiritualmente. O homem natural não consegue discernir aquilo que é espiritual. Então muitas pessoas até vão tentar, mas não vão conseguir. Mas quando você busca a vida espiritual de santidade, quando você consagra sua vida ao Senhor, então o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, revela na sua vida e transforma ela em o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, meus irmãos, o nosso Deus, Ele não pede para você ficar olhando para o homem, mas Ele pede para nós olhar para Ele. Amém? Olha o que o Senhor Deus, Ele diz a Jeremias. Ele usando Jeremias, o profeta Jeremias, a um ponto que o próprio Jeremias falando para esse povo aqui, ó, que o próprio Deus falou não era para ele não orar por eles. Mas aqui no capítulo 7, versículo 23 de Jeremias, a palavra diz assim, ó: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Irmãos, quantas pessoas que estão andando no caminho das nações, andando no caminho das religiões, naquilo que as pessoas acham que está certo, sem confirmação bíblica. Tudo, irmãos, que nós vivemos tem que estar com confirmação bíblica. Então as pessoas não andam sobre a palavra de Deus, não andam sobre os mandamentos de Deus. Aí Deus está dizendo, por isso que muitas pessoas, a vida dela não sai do lugar. Nada vai para frente, entra ano, sai ano, a mesma coisa, os mesmos problemas, o mesmo sofrimento. Meu irmão, minha irmã, observa agora, faça uma reflexão sobre a sua vida. Talvez tudo que você tem feito tenha dado errado, e Deus quer que vai bem na sua vida. A vontade dele é que tudo se vai bem, no nome de Jesus. No versículo 24 diz: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras,
mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ão, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta, que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. É o que está acontecendo com a humanidade. Acha muitas pessoas que, para querer, meu irmão, minha irmã, achar que você tem que viver de qualquer jeito, uma vida natural. Não, nós temos que buscar o que é espiritual para que nós venhamos focar naquilo que é do alto. Amém? Então esse povo aqui, ó, deixou de ouvir a Deus, deixou de obedecer os mandamentos de Deus, deixou de seguir os conselhos de Deus e acabou dando errado, porque andaram para trás e não para frente. Pessoas que se perderam. Assim está hoje essa geração, meu irmão, minha irmã. Se você não der ouvidos à voz de Deus, se você não meditar na palavra, o mesmo vai acontecer contigo. Mas aqui está uma palavra viva, aqui está uma palavra eficaz, em nome do Senhor Jesus, que nesse ano de 2026, você acenda no seu coração o propósito de obedecer a Deus, o propósito de andar na luz da palavra de Deus, andar nos conselhos da palavra de Deus, e Deus vai mudar a sua história, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Quero convidar você que está aí, ó, padecendo, sofrendo, sem uma direção da palavra de Deus. Meu irmão, eu quero convidar você a participar de uma das nossas reuniões, ali na cidade de Cláudio, Minas Gerais, na rua Expedicionário Tuluia, número 39, no centro da cidade. Convido você a ser participante da graça de Deus, ser participante, meus irmãos, de uma igreja forte, uma igreja onde ensina o verdadeiro evangelho, uma igreja que não quer levar você a viver para homens, mas para viver para Cristo. Amém? Faça igualzinho o apóstolo Paulo falou, vamos prosseguir para o alvo. Então o alvo nosso é o Senhor Jesus, o alvo nosso é alcançar o céu, alcançar a salvação em o nome de Jesus. Temos culto domingo 8 da manhã e às 19 horas. Também temos culto na quinta-feira às 19h30. Eu aguardo todos vocês. Se você quer aprender com a palavra, eis aí o endereço, Rua Expedicionário Tuluia, 39, no centro de Cláudio, em o nome de Jesus. Que tu será uma bênção, meu irmão, minha irmã. Fique na santa paz de Deus e tenha um ótimo ano em o nome de Jesus.